do ensino fundamental. Hoje nós vamos trabalhar de um tema que encontra-se quase sempre no sexto ano, que é a raiz quadrada de números naturais. Na verdade, nós vamos começar falando inicialmente da propriedade da operação básica matemática, que é a radiciação. Mas no sexto ano a gente lida muito com o tipo de radiciação, que é a raiz quadrada. Então, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Sem perca de tempo, vamos lá. A primeira coisa é pensar, o que é a radiciação? É a última das 6 operações que a gente chama de básica da matemática. Em séries anteriores, nós já conhecemos adição, subtração, multiplicação e divisão. Pouco tempo atrás, a potenciação foi apresentada para vocês e agora é a vez da nossa radiciação. O momento de usar ela é quando eu penso assim, eu tenho um número. Esse número foi resultado da multiplicação de outro número por ele mesmo. Então, eu quero saber qual número foi multiplicado por ele mesmo para me dar esse número que eu tenho agora. Então, toda vez que eu quiser saber isso, quem me ajuda a resolver esse tipo de problema é a radiciação. Ou eu também posso pensar, um número foi elevado a outro e deu tal resultado. E aí, que número será que é esse? Então a ideia de radiciação é essa. Só que nesse momento nós vamos começar a ver a raiz quadrada. E para isso é importante eu conhecer os termos da radiciação. A adição tinha parcelas, soma ou total. A subtração diminuindo, subtraindo o resto ou diferença. A multiplicação tinha os fatores e o produto. A divisão tinha o dividendo, divisor, quociente e resto. A potenciação, nós já vimos que tinha a base e o expoente. E agora, na radiciação, nós temos esses termos. Nós temos esse símbolozinho aqui, esse símbolo que eu destaquei em verde para vocês, e ele tem o nome de radical. O nome dele é radical porque vem do latim radix. Esse símbolo aqui, que muita gente analisa como sendo um V, na verdade, se você for buscar bem, é o R minúsculo, que é como era utilizado no latim. Então, quando a gente vira esse símbolo aqui, quer dizer que nós estamos querendo calcular uma raiz do número. Qual número? O número que estiver dentro do símbolo, que é o chamado radicando. E quando a gente calcular a raiz desse número aqui, a gente vai achar a nossa resposta. Isso é que será chamada raiz. Então, esse n é o índice. Ele me diz, por exemplo, quantas vezes o número que eu achar aqui tem que ser multiplicado por ele mesmo até resultar no número que está aqui dentro. Então, se por exemplo o índice aqui for 2, eu quero saber qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes resulta no número que está aqui dentro. Se o índice for 3, eu quero saber qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta no número que está aqui dentro. E assim por diante. Mas então, vamos lá. A raiz quadrada mesmo. Dentre os vários tipos de raízes que existem no sexto ano, nós vamos aprender a raiz quadrada. O nome quadrado não é à toa. Ele está dizendo que o índice da raiz será 2. Lembra que lá na potenciação, quando o expoente era 2, nós falávamos elevado ao quadrado. Quando o índice da raiz for 2, estamos calculando a raiz quadrada. Só que tem um negocinho. O índice da raiz sendo 2, ele pode ser omitido, ele não precisa aparecer. Então, ao invés de aparecer o radical com o índice 2 e o radicando aqui, nós podemos simplesmente omitir, deixar de colocar esse índice aqui. Ao deixar de colocar o índice, obrigatoriamente estamos falando de uma raiz quadrada. Henderson, mas outras raízes que tem? Nós temos a raiz cúbica, aí obrigatoriamente aparece um 3 aqui. Nós temos a raiz quarta, aí obrigatoriamente aparece o índice 4. Raiz quinta, obrigatoriamente temos o índice 5. E assim por diante. Então, se nós visualizarmos o radical
sem índice visível, estamos falando de uma raiz quadrada, uma raiz que tem índice 2 e não precisa aparecer. Mas então vamos lá. E o cálculo da raiz quadrada? Como é que funciona? Encontrar a raiz quadrada de x, eu vou procurar um número que multiplicado por ele mesmo seja um número vezes ele, duas vezes no caso. Então, ó, um número vezes esse mesmo número. Então, esse número aparece duas vezes. Ou então eu posso pensar, um número elevado ao quadrado dá o resultado que está aqui dentro. Então, nada mais simples do que eu pensar nesse exemplo. Olha só, eu posso dizer que a raiz de 9 é igual a 3. Mas por que a raiz de 9 é 3? Porque se eu pegar esse 3, multiplicar por ele mesmo duas vezes, que é o índice da minha raiz aqui, 3 vezes 3, só que 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, eu obtenho como resposta 9. E o 9 é o meu radicando. Então, realmente, a raiz de 9 é 3. Porque se eu pegar esse 3 e multiplicar por ele mesmo, ou elevá-lo ao quadrado, o resultado que eu obtenho é o valor que está dentro do radicando. Henderson, mas é só isso? É. Calcular uma raiz quadrada neste momento é apenas isso. Veja só, a raiz de 64. Se eu pensar em 8 vezes 8, ou 8 elevado ao quadrado, eu sei que essas duas contas, essa multiplicação e essa potência, dá 64. Conclusão, a raiz de 64 é igual a 8. Da mesma forma, eu posso falar que a raiz de 196 é 14, porque se eu fizer 14 vezes 14, ou 14 ao quadrado, isso obrigatoriamente dá 196. Portanto, calcular a raiz de um número é determinar aquele valor, no caso a raiz quadrada, é determinar o valor que multiplicado por ele mesmo duas vezes ou elevado ao quadrado, resulte no meu radicando, resulte no número que se encontra dentro do radical. Então, calcular a raiz quadrada vai ser apenas isso. E aí nós vamos cair num negocinho aqui agora que vão gerar para a gente uma sequência de números que são chamados números quadrados perfeitos. Só que para a gente encontrar a sequência dos quadrados perfeitos, nós vamos precisar, na verdade, da potenciação. Para achar os números quadrados, eu vou precisar obter a potência dos quadrados de alguns números. Ou seja, eu vou pegar os meus números naturais e vou elevá-los ao quadrado. Eu vou pegar o 0, elevar ao quadrado, 1 e elevar ao quadrado. Ó, eu pego os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lembrando, essa reticência está aqui para dizer que essa sequência vai progredir infinitamente. Cada um deles eu elevo ao quadrado e faço os cálculos. 0 ao quadrado quer dizer 0 vezes 0, que dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16. E assim por diante. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Esses números aqui de baixo é a sequência dos números quadrados perfeitos. Então, por que será que eles têm esse nome? A explicação disso vai vir lá na geometria. Eles são chamados quadrados perfeitos e é a figura geométrica conhecida como quadrado quem vem justificar esse nome para a gente. Então, para a gente entender os números quadrados perfeitos, eu tenho que pensar o seguinte: quando é que eu sei que um número é um quadrado perfeito? Eu junto esse número, essa quantidade de quadradinhos, e vou tentar formar um quadrado maior juntando eles. Então eu vou posicionar esses quadrados um ao lado do outro, abaixo do outro, acima do outro, de tal forma a formar um quadrado maior. E é importante perceber que se os quadradinhos são figuras que têm os mesmos lados, devem ser posicionados para formar um quadrado, eu preciso que o número de linhas seja igual ao número de quadradinhos em cada linha. Por exemplo, se eu for montar 3 linhas de quadradinhos, dentro de cada linha tem que ter 3 quadradinhos.
Se eu for montar 7 fileiras de quadradinhos, eu tenho que ter 7 quadradinhos em cada fileira. Então, olha só, se a gente pegar a sequência dos números quadrados perfeitos, vamos excluir o zero, porque o zero é um quadrado perfeito, mas só que não tem como a gente formar a figura, porque a característica dele é ser formado por 0 quadradinhos. Mas se eu pegar apenas um quadradinho, pronto. Se eu peguei apenas um e a figura é um quadrado, é lógico que eu formei um quadrado. Mas e o 4? Olha só, 4 quadradinhos posicionados aqui. Duas linhas com 2 quadradinhos em cada. Pronto, então realmente com 4 quadradinhos eu consigo formar um novo quadrado. E com 9, eu vou posicionar 3 quadradinhos em cada linha. Então, se são 3 quadradinhos em cada linha, eu preciso de 3 linhas. Olha como essa figura realmente é um quadrado. Agora eu vou pegar 16. Eu vou colocar 4 nessa linha, mais 4 nessa, mais 4 nessa, mais 4 nessa. Dá os 16. Veja bem, eu tenho 4 linhas com 4 quadradinhos em cada. Realmente formei um quadrado perfeito. Então aqui está o nome números quadrados perfeitos. Vamos ver mais uma sequência? Vamos ver o do 25. Então, ó, vou posicionar 5 quadradinhos aqui e vou formar no total 5 filas, 5 linhas com 5 quadradinhos em cada. Realmente eu tenho 25 quadradinhos aqui. E eu vejo que a figura formada é um quadrado perfeito. Eu poderia prorrogar, poderia fazer 6 linhas com 6 quadradinhos em cada, com esses 36. Se eu tivesse 49, eu poderia montar 7 linhas com 7 quadradinhos em cada, e assim por diante. Então, esses números aqui realmente são chamados números quadrados perfeitos, porque com essa quantidade de quadradinhos aqui, eu consigo formar um quadrado maior, posicionando-os um ao lado do outro. Bom, e aí o que nós teremos agora? Dá para perceber que tem uma relação entre o número de quadradinhos, e isso futuramente para vocês será a ideia de área, um conceito importantíssimo dentro de matemática, tá? E o número de quadradinhos em cada linha ou em cada coluna, tanto faz, que será a medida do lado do quadrado. Como assim, Henderson? Olha nossas figuras de novo, eu trouxe elas reduzidas aqui agora. Se a gente for lá na figura 1, a gente vê que ela tem um quadradinho. A figura 2 tem 4, a figura 3 tem 9, a figura 4 tem 16, a figura 5 tem 25. Então a área de cada uma dessas figuras é esse valor aqui. Nós vamos entender por enquanto a área como sendo o número de quadradinhos necessários para formar a figura maior, para formar a figura completa, tá? E o número de quadradinhos em cada linha? Se eu for lá contar, nessa linha eu tenho um quadradinho. Nessa linha, eu tenho 2. Nessa figura, qualquer linha que eu olhar, eu tenho 2 quadradinhos. Nessa aqui, em qualquer linha que eu olhar, eu tenho 3 quadradinhos. Nessa aqui, qualquer uma que eu olhar, eu tenho 4 quadradinhos. E nessa aqui, qualquer linha que eu olhar, eu tenho 5 quadradinhos. Agora é o que a gente tem que pensar. Que relação existe entre esses números e esses números aqui? Do 1 para o 1 tem uma relação, que é a mesma relação que existe do 4 para o 2, do 9 para o 3, do 16 para o 4 e do 25 para o 5. E a relação que nós temos é a matéria que nós estamos aprendendo agora, é a radiciação. Então, o lado do quadrado, essas respostas aqui, nada mais são do que as raízes desses números aqui. Veja só, se eu pegar esse número e tirar a raiz, eu acho o lado. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 realmente dá 25. Então, a relação que eu consigo achar importante é a seguinte: se eu der um quadrado para vocês e falar quanto que vale a área dele e perguntar a medida do lado, sabendo a área, para descobrir a medida do lado, não precisa desenhar a figura.
Você pode calcular o lado simplesmente efetuando a raiz quadrada da área. E aí a gente consegue fechar nossa matéria. Nós conseguimos perceber o seguinte: 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 dá 9. E a raiz de 9 dá 3. Então, peraí, eu fiz uma potência, deu um resultado. Se eu pego esse resultado e extraio a raiz, eu volto na base da minha potência. Ou então, peraí, a raiz de 100 é 10. Se eu pego o meu resultado, que é 10, e elevo ao quadrado, eu obtenho 100, que é o número que estava dentro da raiz. Eu pego um número, efetuo a potenciação, chego no resultado. Eu pego esse resultado e efetuo a radiciação, eu volto na base da minha potência. Ou eu pego um número e tiro a raiz. Pego o resultado, elevo ao quadrado, eu volto no número que estava dentro da raiz, eu volto no radicando. Isso vai acontecer sempre, Henderson? Vai. Vai acontecer sempre isso aqui, ó. Quando eu tiro a raiz de um número x, eu obtenho um resultado y. Se eu pegar esse y e elevá-lo ao quadrado, eu volto no número x que estava dentro da raiz. Ou o contrário. Eu sei que y ao quadrado, peguei um número e elevei ao quadrado, deu x. Se eu pegar esse número x e tirar a raiz, eu obtenho o y. Em outras palavras, potenciação e radiciação são operações inversas. Então, outros exemplos fora desses daqui. Raiz de 16 é 4. Então, 4 elevado ao quadrado dá 16. Raiz de 81 é 9. Então, 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Então, a ideia é essa. Das nossas 6 operações básicas, todas elas têm uma inversa dentro do grupo ali. Por exemplo, a adição e a subtração são operações inversas. Multiplicação e a divisão são operações inversas. A potenciação e a radiciação também são operações inversas. Então, vamos ficar com essa ideia para a radiciação. Calcular a raiz de um número é descobrir o número que, elevado ao quadrado, resulte no número que está dentro da raiz. A raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado dá 9. A raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado dá 100. E assim por diante. Então, o que tínhamos na aula de hoje era isso. Fiquem todos com Deus, boas aulas e até a próxima.